Graça e paz, irmãos. Para quem ainda não sabe, preste bem atenção nessas 5 letras. A preciosidade de cada uma delas, as quais formam o nome mais precioso, a saber, Jesus, justo, eterno e soberano, único Salvador. E para a sua glória, quero recitar aqui o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, queremos compartilhar a palavra do Senhor neste culto da manhã, 17 de outubro. Nossa alegria em ter você conosco, a sua conexão e participação neste culto nos faz muito felizes e queremos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Hoje vamos tomar o texto de Juízes, capítulo de número 14, vamos ler dos versículos 10 ao versículo 14. Acompanhe a leitura comigo desta preciosa palavra do Senhor. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Palavra do Senhor, conforme nós encontramos, então, em Juízes, capítulo 14. Queremos, nesse momento, proclamar a palavra do Senhor, e a qual damos o título de Tirando o Melhor das Adversidades. A vida de Sansão é daquelas registradas nas Escrituras que passam a ser conhecidas universalmente, assim como Davi, Golias, assim como nós temos outras passagens que se tornam muito conhecidas. Nós temos também o caso de Sansão e o poder que lhe é dado naquele momento da história dos juízes. E nós temos, eu particularmente tenho apreço por esse texto. Eu quero apresentar algo da vida de Sansão que mostra um detalhe curioso. A primeira vez que eu ouvi sobre isto, com as lições que aqui apresento, foi por um professor lá na época de seminário, o professor reverendo Silas Barbosa Dias, a quem devo as ideias também colocadas aqui. O texto em foco nos apresenta uma fascinante história, quando Sansão encontra num caminho um leão, o forte, o devorador, e o mata. Nós temos apreço por esse momento da história e da vida de Sansão, quando ele encontra este forte, e a gente pode observar bem como é que isso acontece na vida de Sansão. A palavra de Deus diz aí neste momento: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele rasgou o leão pelas mandíbulas
com suas mãos, com suas próprias mãos. Então, nós temos este momento singular na vida de Leão, na vida de Sansão, melhor. E depois, quando ele passa pelo caminho, ele encontra mel no corpo do leão morto, claro. Toma os favos nas mãos e continua o seu caminho comendo do mel. Devido a esse fato, ele constrói um enigma, conhecido como o Enigma de Sansão. E este enigma, então, diz: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Nós queremos partir desse enigma de Sansão e ver nele o enigma de viver, sim, o enigma da vida. Esse fato, para os mais antiguinhos, vamos dizer, lembra charadas aprendidas de geração em geração. E vou deixar duas que gosto muito, vou deixar aqui. Desafio a quem ver a mensagem a responder aí nos comentários. Vamos lá? O que é o que é? Caixinha de bom parecer, não há carpinteiro que possa fazer. Outra, o que é o que é? Cai em pé e corre deitado. E a charada de Sansão foi: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Então, a gente, ao olhar para esse texto, queremos tomar como lições para a nossa vida, como símbolo daquilo que nós encontramos no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Então, é como tirar o melhor das adversidades, das lutas, dos problemas da vida. Nós precisamos aprender como viver, como tirar mel dos leões da vida. Primeiro, nós queremos ver aqui os leões no caminho. O grande fato é que temos em nosso caminhar encontrado muitos leões. São lutas, problemas, são as dificuldades em nosso caminhar na vida. Sansão venceu. E a pergunta é: como ele venceu? E aí a gente tem, então, esta colocação da palavra: foi pelo Espírito de Deus. Isso mesmo, foi graça de Deus, foi obra de Deus, foi vitória de Deus. Sansão venceu pelo Espírito de Deus. Queridos, aqui nós temos que aprender mais e mais como nós devemos ser dependentes da ação, do poder do Espírito Santo de Deus. O que Sansão tinha nas mãos? É interessante nós lermos na palavra do Senhor. O que ele tinha nas mãos nesse momento? A palavra de Deus diz, no versículo 6, voltando um pouco, ainda no capítulo 14, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Nada nas mãos. Isto é, nada do humano, nada do homem apenas a renúncia e o render de espírito. Queridos, a gente aprende aqui nesse momento, o ser humano é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Sansão venceu pelo Espírito, pelo poder de Deus. Nós devemos ir ao Senhor, nos colocar nas mãos dele também. E os leões se tornam, diz a palavra aqui, como cabritos. Ou seja, um problema que nós podemos enfrentar com a força de Deus. Ele pode parecer a nós como um leão, um devorador. Mas se nós, então, recorremos ao Espírito de Deus, eles se tornam perfeitamente em condições de enfrentá-los, como quem, ao invés de enfrentar o leão, ele se torna como um cabrito. Diante do poder de Deus, nossos problemas diminuem, é o que nós temos aqui. Em segundo lugar, tirando o mel dos leões da vida. É interessante perceber que Sansão tirou mel do leão.
O versículo 8 diz: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, a mulher em questão aqui é a Dalila, e Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, a carcaça do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. E aí, então, nós temos esta palavra em que Sansão, então, retira o mel e sai com os favos de mel, comendo mel neste momento. O fato é que muitos tiram queixas e uma vida amargurada, mas Sansão, ele tirou mel, tirou doçura do amargo, ele tirou esperança do desespero. As dificuldades são tantas, na verdade, o momento é tão difícil. Como é que nós vamos, então, pensar sobre esse momento? Como é que nós vamos agir nesse momento? E o desafio é tirar mel das lutas, dos problemas, dos leões da vida. José do Egito, ele entendeu, e ele, ao reencontrar com seus irmãos que o havia vendido, tentado matá-lo primeiro e depois vendido como escravo, e dado para o pai como morto, quando ele se reencontra, José diz para os irmãos que estavam realmente receosos da vingança de José, mas José, como ele havia tirado mel dos leões da vida, dos problemas que ele enfrentou, ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus pode sempre tornar qualquer dificuldade, qualquer problema em algo melhor. Davi podia dizer: foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está orando e cantando um salmo a Deus, Salmo 119, 71 está dizendo isto: a palavra do Senhor me fortifica de tal forma, me corrige de tal forma, mesmo que em meio às dificuldades eu devo aprender as tuas leis. Então, ao chegar em casa, interessante esta observação, ao chegar em casa, Sansão não fala do leão, mas ele traz o mel. O que nós tiramos? O que nós levamos dos problemas da vida? Muitos só falam dos leões, não tiram mel das dificuldades, vivem vidas amargas, negativas, azedas. Queridos e queridas, somos chamados a viver por esta palavra, para tirar realmente o melhor das adversidades, o melhor dos problemas, o melhor dos leões. O apóstolo Paulo, das cadeias e nas cadeias, preso por pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele escreveu as cartas da prisão, as cartas de libertação quando ele estava preso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, vai registrar o apóstolo. E também o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, preso também por causa do testemunho da palavra de Deus, falou da indescritível beleza da Nova Jerusalém, ou seja, ele vai descrever, realmente vai tirar mel dos leões da vida, das dificuldades, e descrever como é realmente o seu futuro com Deus, como é a esperança daquele que está vivendo no Senhor. E vamos então pensar também na vida de Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele foi aquele que tirou bênçãos das adversidades. Vamos pensar. O nosso Senhor Jesus, aos pés de quem nós estamos, ele da cruz tirou o amor inefável, o amor doador, o amor sacrificial, o amor por mim e por você. Do ódio do mundo, Jesus tirou a sentença do perdão imerecido. Da morte, tirou vida, ressurreição. Do túmulo, a esperança, ressurreição, nova vida. Realmente tudo se fez novo na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo vai declarar
declarar isto, é uma nova criação, porque há esperança em Jesus. O Evangelho nos dá esta percepção de que Jesus realmente tirou bênçãos grandiosas para mim e para você na adversidade maior, quando ele enfrentou a morte sacrificial por mim e por você. O enigma de viver é perder para ganhar, é viver a vida dedicada, colocada, entregue nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus diz aos discípulos: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem se coloca nas mãos do Senhor Jesus, aos pés de Jesus, como proclamamos, nós podemos realmente perceber o quanto realmente recebemos na vida com Cristo, recebemos novo significado, nova vida, novo nome, daquele que é o nome que está acima de todo nome. Como discípulos aos pés de Jesus, aprendemos a tirar o melhor das adversidades. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus e Pai nosso, nós te damos graças, Pai amado, pela bênção, privilégio de estar na tua presença, Senhor, em mais este domingo, Pai. É muito bom, é um privilégio dado ao nosso coração, ó Pai, como crentes, discípulos aos pés de Jesus. Queremos, ó Deus, nesse instante, colocar diante do Senhor cada irmão, irmã, cada família, Pai, cada lar, e, ó Deus, suplicar tuas bênçãos, Pai, para cada um dos queridos e queridas, Pai, todos aqueles que também, Pai, nos acompanham, ó Pai, através desta mídia, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa tocar e alcançar com a tua graça, Senhor. Aqueles que estão em necessidade, Pai, pedimos que o Senhor possa suprir, ó Deus, pela tua boa mão, ó Pai. Levanta também, ó Deus, aqueles que podem auxiliar, que sejam, ó Deus, os instrumentos das tuas mãos para abençoar os queridos e queridas. Nós te pedimos, Pai amado, supre as necessidades, ó Deus, que cada um de nós possamos aprender a tirar o melhor, Pai, das dificuldades da vida, especialmente das dificuldades deste momento, Pai. Possamos, ó Deus, fazer isto tocados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que nos leva também, ó Deus, a contribuir uns para com os outros, ó Deus, sendo irmãos, ó Pai, ombro a ombro, lado a lado, Pai, nas fileiras do Teu reino, Senhor. Te oramos, ó Deus, para que o Senhor toque e abençoe, cure, ó Deus, este enfermo, esta enferma, ó Deus, em nome de Jesus, aquelas que estão em tratamento, Pai, guia por tua mão, por tuas bênçãos, nós te pedimos, ó Pai amado, nós te oramos pelo teu povo, Senhor, e o fazemos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. Queridos, recebei a bênção neste momento diante do nosso Senhor. Ó Deus, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos e queridas, nossa alegria em nos comunicar neste culto. Queremos também convidá-los para os outros momentos que teremos ainda neste domingo, dia do Senhor. Daqui a pouco nós teremos nosso momento de escola bíblica dominical, às 10h30. Estamos numa série nesse mês de outubro, o mês da Reforma. Estamos nesta série Identidade Cristã Reformada, na verdade, Identidade do Discípulo de Jesus. E hoje teremos a aula número 2, conhecendo a nossa história. Eu e a professora Joyce aguardamos vocês para um tempo de aprendizado da palavra do nosso Deus. E teremos também, logo mais, culto presencial e online. Nosso momento de culto às 19 horas, nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Conecte-se e acompanhe conosco. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu dia, que você tenha um dia de convivência feliz na presença do Senhor e daqueles que cercam você. Deus muito abençoe. Amém.